Oi, gente! Agora finalmente chegamos na hora de ver como achar o determinante de uma matriz maior que uma 3×3. Nosso primeiro método que eu vou dar agora nesse vídeo é o teorema de Laplace. Realmente não sei como pronuncia, mas é esse teorema que a gente vai estar aprendendo hoje, certo? Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma matriz de exemplo, essa é uma 4×4, 4 linhas e 4 colunas. E agora vamos para alguns conceitos, algumas definições. Em primeiro lugar, esse A e J aqui é o que nós chamamos de cofator, certo? E esse cofator é igual a -1 elevado a I mais J, sendo I a quantidade de linhas, a linha em que está situado um elemento da matriz, e J a coluna em que está esse elemento. Como assim? Por exemplo, esse -1 aqui é o elemento A. Qual é a linha em que ele tá? Terceira linha. Que coluna ele tá? 4. É o A34. Então, é assim que a gente vai vendo as posições dos elementos, definindo as linhas e as colunas deles. E nosso cofator A e J, ou seja, o A na linha I, na coluna J, é a mesma coisa que -1 elevado à soma do número da sua linha e do número da sua coluna. E é isso que a gente vai estar usando para resolver esse teorema aqui, certo? Primeiro passo, o que nós fazemos é analisar a matriz que nós temos e nós vamos escolher a linha que tem os menores números para usar na nossa demonstração. No caso, a que tem os menores números já está marcada aqui, é a segunda linha, que tem o -1, o 0, o 2 e o 1. A gente escolhe a que tem os menores números porque esses números são os nossos coeficientes. São os números que vão estar sendo multiplicados pelos nossos cofatores. Então, quanto menor o número, melhor, porque vai ser menor o resultado da nossa multiplicação, ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular o determinante segundo o teorema de Laplace? O determinante é igual ao coeficiente, no caso, vamos colocar primeiro o -1, multiplicado pelo cofator. E esse cofator, no caso, é a posição do -1. Então, o -1 está na linha 2, coluna 1, A2, 1, mais próximo cofator 0. Próximo cofator, não, coeficiente é o 0. E o cofator do 0, linha 2, coluna 2, mais próximo coeficiente 2, vezes cofator A, segunda linha, terceira coluna, 2, 3, mais 1 vezes A, segunda linha, quarta coluna, certo? E a partir daqui, a gente vai desenvolver todo o nosso cálculo. Em primeiro lugar, a gente vai substituir os cofatores por meio dessa regra, dessa definição que a gente tem aqui em cima, ok? Então, nós vamos ter, desde o início aqui, -1 vezes... Isso aqui vai ser -1, o cofator é -1 elevado à soma do número de linhas e do número de colunas. Então, aqui 2 mais 1, 3, certo? Agora, nós temos uma multiplicação de dois números que têm a mesma base, o -1. Quando o expoente não aparece, ele é 1. Então, isso é a mesma coisa que -1 a 1, a primeira potência. E para resumir e facilitar o nosso cálculo, a gente vai juntar eles. Então, a gente tem aqui multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. 1 mais 3 dá 4. Então, a gente vai ter aqui -1 elevado a 4, certo? E agora que a gente tem que prestar atenção, que vem a parte mais difícil, eu diria, desse teorema. A gente vai multiplicar o produto do coeficiente e do cofator por uma matriz reduzida. Como assim? A gente tem a nossa matriz 4×4 aqui e vai reduzir essa matriz 4×4 a uma matriz 3×3. De que forma? Bem, isso vai depender do termo que a gente está olhando. Como assim? Aqui, no caso, nosso cofator e o nosso coeficiente, aqui o -1, ele é da segunda linha e da primeira coluna. Então, na hora de fazer a nossa nova matriz, a gente vai pegar a matriz original, só que a gente vai eliminar todos os elementos da linha e da coluna do cofator. Então, aqui, 2 e 1.
Então, na nossa nova matriz, a gente não vai ter nenhum elemento da segunda linha e da primeira coluna. A gente vai escrever ignorando esses elementos aí, que vai ficar como? Ignorando aqui e aqui. 2, 3, 4. Menos 2, 1, menos 1. 2, 4 e 3. Por enquanto é isso. Próximo, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, para nos poupar tempo e trabalho, é que aqui a gente tem uma multiplicação por zero. Toda multiplicação por zero é zero. Então, isso aqui é zero. E a gente não vai fazer todo esse processo com esse elemento para nos poupar realmente trabalho e tempo, no caso disso cair em alguma prova ou em algum concurso, certo? Próximo, a gente tem o 2, é o nosso coeficiente, vezes, agora é o novo cofator, o A23. Então, a gente vai ter o menos 1 elevado a 2 mais 3, 5, multiplicado pela nossa nova matriz, que vai ser a nossa matriz original 4 por 4, só que sem os elementos da segunda linha e terceira coluna dessa vez. Então, vamos lá. 1, 2, 4, ou seja, ignorando a terceira coluna, ignorando a segunda linha. 2, menos 2, menos 1. E, por fim, 1, 2 e 3. Conseguimos. Próximo e último, coeficiente 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 4 dá 6. E, por fim, a nossa matriz, que vai ser a matriz original, menos quem? A segunda linha e a quarta coluna, vai ficar 1, 2, 3, certo? Aí a gente vai ter 2, menos 2 e 1. E, por fim, 1, 2 e 4. Ok? Certo. Fizemos nosso segundo passo. Já organizamos, substituímos os nossos cofatores por potência de menos 1 e colocamos as nossas novas matrizes reduzidas. E agora, por fim, o passo final, calcular o determinante. O que vai ser o nosso determinante? O nosso determinante, no caso de uma matriz, segundo o teorema de Laplace, ou seja, acima de uma matriz 3 por 3, vai ser o somatório dos determinantes desses termos. O que, em termos mais simples, significa que o determinante vai ser a soma. A gente vai somar os determinantes de cada um desses elementos. Então, por isso que, para calcular esse tipo de matriz por meio do teorema, você precisa estar bem afiado no teorema anterior, que a gente estudou, que é o teorema de Sarrur, que é o que a gente usa para achar o determinante de uma matriz 3 por 3, porque é ele que a gente vai estar usando aqui nesse caso, e é por isso que esse teorema dá tanto trabalho, certo? E leva um certo tempinho. Então, vamos lá. Precisamos lembrar de uma regra das potências, que é, quando eu tenho um número negativo elevado a uma potência, o meu resultado, o sinal do meu resultado vai depender da paridade do expoente. O que é a paridade do expoente? É se o expoente é um número par ou se ele é um número ímpar. No caso, 4 é um número par. Então, o nosso produto vai ser positivo. Então, a gente vai ter 1, que a gente tecnicamente não precisa escrever, mas eu vou colocar aqui só para ficar mais claro. A gente vai ter uma vez o determinante dessa matriz 3 por 3, que a gente calcula por Sarrur. E eu vou fazer agora aqui rapidinho. Fica para exercício de vocês, se vocês quiserem refazer esses cálculos aqui. Mas eu vou fazer agora um pouquinho mais rápido, para nos poupar um certo tempo. Então, vamos lá. O somatório dos produtos das diagonais principais, que é o que a gente faz em Sarrur, vezes 1 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 6. Agora 4 vezes menos 2 dá menos 8.
vezes 4. Isso daqui vai dar menos 32, ok? Menos o produto, a soma dos produtos das diagonais secundárias, que vai ser 8 menos 8. E por fim, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 3, isso daqui vai dar menos 18, certo? Esse aqui. Corta o 6 com o 6, corta o 8 com o 8, a gente vai ter 32 mais 18. Isso daqui dá 14, certo? Menos 32 mais 18, menos 14. Então, vamos lá. Primeiro concluído, uma vez menos 14. Continuando, nós vamos somar agora mais o nosso segundo elemento. A gente vai ter o menos 1 elevado a uma potência ímpar, o 5 é ímpar, então esse resultado vai dar menos 1. Então a gente vai ter 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então aqui, vai ser menos 2 vezes o determinante dessa matriz aqui, que a gente vai calcular agora, certo? Daquele mesmo jeito. Vamos lá. Soma dos produtos das diagonais principais, menos 6. Agora, menos 2. E por fim, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Menos as diagonais secundárias, que vão dar menos 8. Tá. Menos 2. Mais 12, tá? Isso aqui vai dar menos 6 com 16 dá 10, menos 2 dá 8. 8 menos aqui dá 10, menos 8. Isso daqui vai dar 2. 8 menos 2 dá 6. Então, temos o determinante da nossa segunda matriz. Último passo. Certo? A gente vai ter aqui menos 1 elevado a 6. 6 é um número par, então isso daqui vai virar 1. A gente tem uma vez. Agora vamos calcular o determinante da nossa última matriz. De novo, por meio de Sahur, daquele mesmo modelo. Diagonal principal, menos 8. Agora, 2 vezes 1 vezes 1, mais 2. Por fim, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, mais 12. Tudo isso menos das diagonais secundárias. Menos 6. Mais 2. Mais 16. A gente tem aqui 14 menos 8 dá 6. Menos. Aqui a gente vai ter 10, mais 2 dá 12. 6 menos 12 dá menos 6. Então, aqui nós vamos ter o nosso último determinante, que é o menos 6. E agora nós praticamente acabamos o nosso cálculo, que por fim vai dar 1 vez menos 14 dá menos 14. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. E 1 vez menos 6 dá menos 6. Isso tudo vai dar, por fim, menos 14 com menos 6 dá menos 20. Menos 20 menos 12 dá menos
32. E essa é a nossa resposta final, menos 32, que é o determinante dessa nossa matriz 4×4, certo? Realmente é um cálculo bem mais trabalhoso que todos que a gente viu anteriormente, mas a minha recomendação é realmente treinar, praticar esse, porque ele tem vários passo a passos e se a gente errar qualquer detalhezinho, a gente erra o determinante inteiro, especialmente nessas mini matrizes 3×3, em que uma micro confusão acaba com um resultado completamente diferente, certo? Então, realmente tomar cuidado com esse tipo de matriz e com esse tipo de uso do teorema. Eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela atenção e até o próximo